Para nós sabermos a vontade de Deus, nós temos que conhecê-la. Mas para nós conhecermos essa vontade de Deus, nós também precisamos esquadrinhar o que está em nossos corações. E aqui hoje eu vou abordar um ponto que é um ponto muito difícil, porque se a questão fosse só conhecer a vontade de Deus, tudo certo. Mas o problema é que o homem tem vontade própria. E aqui tem um ponto muito peculiar. Nós temos uma vontade e nós temos que aprender a lidar com ela. Amém? Então, abra a tua Bíblia aí, Salmo 32, versículo 9. Um conselho básico para a tua vida, tá? E não fui eu que criei, foi o salmista. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Gente, isso é Deus falando na terra. E Ele está dando um baita conselho aqui. A mula e o cavalo, eles têm comportamentos obstinados. E nós nunca sabemos quando eles vão apresentar esse comportamento. Talvez outros animais também o tenham, mas em especial, a mula e o cavalo, eles têm comportamentos que são famosos. E nós vamos falar sobre eles. E aqui a palavra está dizendo, Deus está falando através da sua palavra, olha, não seja como um cavalo ou uma mula que não tem entendimento. E esses animais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, eles não vão te obedecer. E Deus está falando isso para mim e para ti, para nós. Então diga, essa palavra é para mim. Se você precisar de freios e cabrestos, Deus vai colocar na tua vida. Se você precisar de freios e cabrestos, para que você aprenda a obedecê-lo, Ele vai colocar na sua vida. Essa é a palavra que está dizendo. Então, qual é o comportamento? O cavalo, ele está ali troteando, você está ali passeando o cavalo, de repente o cavalo dá uma louca no bicho e ele dispara. É assim ou não é? É um irromper, ou seja, ele tem um rompante, e naquele rompante ele vai e dispara, e você tenta de todas as formas frear o bicho. E muitos acidentes acontecem por causa disso. O cavalo do nada, ele dá uma loucura nele, ele sai correndo e ninguém segura o bicho, né? E aí nós vemos que há um impulso no cavalo que o faz agir dessa forma. E nós só conseguimos dominar esse impulso dele com freios e cabrestos. Agora já a mula é o contrário. O impulso da mula é travar. Ela está indo de boa, de repente ela empaca. E aí, meu amigo, dá-lhe chicotada na bichinha. Senão ela não anda. Ela empaca. Já ouviram falar disso? Que a mula está empacada, que é uma mula? Então, nós vemos que Deus está falando claramente, olha, você não vai empacar por falta de obediência. E você também não vai sair correndo por falta de obediência. Se precisar, o Senhor vai colocar freios e cabrestos para que nós reconheçamos Ele e nós viermos agora a obedecê-lo, né? Que nós possamos vir a obedecê-lo. Amém? Então, a gente vê que sabe aquele ditado popular, né? Sabe aquele ditado popular que diz assim, ó, ou vem pelo amor, ou vem pela... A dor é o cabresto. Então, gente, o maior obstáculo para conhecer o plano de Deus para as nossas vidas é a insistência, a nossa insistência em prosseguir obstinadamente nossos próprios propósitos e preferências. Quando estamos obstinados naquilo que nós acreditamos, esse é o grande obstáculo para conhecer a vontade dele, porque há uma vontade obstinada dentro de nós. Então, tratar com essa vontade teimosa pode ser o fator individual mais importante, gente, no sentido de discernir e praticar a vontade de Deus. Eu vou precisar tratar isso em mim, porque senão eu me torno como aquela mula, e espero que eu não tenha o mesmo destino que ela. Amém? Então, como tratar essa nossa vontade interior?
E eu quero que você abra a Bíblia então em Romanos, capítulo 12, versículo 1. E diz assim: rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, diga, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo aqui estabelece dois elementos básicos para que nós possamos entender nos envolver com esse experimento da vontade de Deus. Primeiro, está ali, apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo. Então eu preciso apresentar, e a segunda coisa é transformar pela renovação do vosso entendimento. Então eu me apresento, e por isso eu sou transformado. Ninguém é transformado sem primeiro se apresentar como esse sacrifício vivo ao Senhor. Então, apresentar significa colocar ao lado. Como assim? É dar destaque, é separar. Por exemplo, os adoradores, aqueles que sacrificavam no templo, que levavam os seus bois, os seus carneiros, as suas ovelhas para o sacrifício do altar do templo, eles botavam ao lado, eles separavam das ovelhas aquelas que seriam sacrificadas. Então, é nesse sentido que Paulo está falando, te apresenta, te destaca, ou seja, sai do meio daqueles que não se apresentam, mas dá um passo à frente dizendo, agora eu quero me apresentar a ti. Então, apresentar aquele animal em sacrifício a Deus, naquele contexto de templo daquela época, né, era entregá-lo completamente a Deus. Então todos os direitos que o dono daquele animal tinha, eram cedidos agora para os sacerdotes, ou para Deus, né? Então Deus poderia fazer o que quisesse com aquele animal. Ele não pertencia mais ao seu antigo dono, mas agora pertencia a Deus, e esse tinha a prerrogativa de fazer o que bem entendesse com aquele animal. Amém? Nas nossas vidas não é diferente. Deus quer que nós apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo, não para ser morto ou queimado, mas somos um sacrifício agora vivo diante do altar do Senhor. Isso significa que Ele quer ter todo o direito sobre nós. Diga, Deus quer ter plenos direitos sobre a minha vida. Eu sempre digo que quando nós entregamos a vida a Jesus de fato, e decidimos que Ele é o Senhor, eu não me mando mais, eu não me pertenço mais, eu pertenço a Ele. Às vezes a gente canta música, Senhor, pode fazer o que Tu quiser, pode cumprir a Tua vontade em mim, para o Teu querer realizar. Músicas assim a gente canta, não é? Então, só que muitas vezes na prática não é assim que funciona. Na prática nós temos uma vontade obstinada e de maneira nenhuma queremos abrir mão dela. Então Deus, em outras palavras, está dizendo o seguinte: dê-me o seu corpo como sacrifício vivo, para que eu possa usá-lo como veículo para realizar a minha vontade. Então eu me torno um veículo para realizar a minha vontade, ou estou sendo guiado por Deus como veículo para fazer a vontade dEle. Uma vez eu fiz uma live, eu acho que foi com a Dani Zorzeta, e ela falou que a nossa vida emocional é como o motorista de um carro. Não sei se eu vou saber reproduzir bem o que ela falou na época, muito interessante. Então, o motorista do carro, o seu corpo é o carro, mas o motorista, muitas vezes, as tuas emoções. Agora, quando nós somos guiados pelo Espírito, o motorista não são as emoções, é o Espírito do homem, é ele que está dirigindo, guiado pelo Espírito Santo.
Amém? E as emoções do homem também estão ali sujeitas naquela mesma situação. Amém? Então, Deus, Ele quer usar todos os teus potenciais, todas as tuas habilidades, tudo aquilo que você sabe fazer, tudo aquilo que Ele depositou na tua vida, para que você possa fazer a vontade dEle, realizar a vontade dEle. Então, Ele nunca vai nos tomar força para fazer a vontade dEle. Os demônios, sim, muitas vezes, quando há uma legalidade, uma brecha, eles tomam pessoas à força. Mas o Espírito Santo é gentil, Ele nunca vai nos tomar força para fazer a sua vontade. Pelo contrário, Ele vai esperar e aguardar que nós abramos a porta. Ele está à porta e bate, né? Nós temos que abrir a porta para Ele, para que Ele possa então agir em nós e através de nós, né? Então, se nós queremos viver a sua vontade, nós precisamos nos tornar isso que a palavra diz em Romanos, o seu sacrifício vivo. Uma vez eu vi uma expressão do Randy Clark, falando que quando está passando um homem, ele falou uma expressão que agora eu não estou lembrando em inglês, mas que é a mesma expressão que se diz para quando uma pessoa que sofreu pena capital, que vai ser executada, está indo, por exemplo, caminhando em direção à cadeira elétrica. Aí tem uma expressão em inglês que eu não lembro agora, que significa um morto caminhando, ou seja, o cara já está morto, só que ele está indo para a cadeira elétrica, ou ele está indo para a forca, né? E ele disse, o Randy Clark, ele fez uma analogia dizendo que na terra nós deveríamos ser como mortos caminhando. Por quê? Porque não é mais a nossa vontade agora, nós morremos para nós mesmos, sepultamos a nossa vontade e vivemos a vontade dele. A questão é que o compartilhar da vontade de Deus em nossas vidas não vai acontecer se nós não tivermos a garantia de que nós queremos vivê-lo. Deus não entrega pérolas aos porcos. E para quem ainda age como cavalo e mula, Deus não revela nada. Mas quando nós decidimos, olha, Senhor, eu quero realmente entregar minha vontade a Ti, e entramos com sinceridade diante de Deus, Ele tem prazer em revelar a sua vontade para a nossa vida. Aí alguém pode dizer assim, não, mas então fazer a vontade de Deus é ter uma vida triste. Não, não é isso. Depois eu vou falar sobre isso, não te preocupa aí, tá? Se isso está pegando teu coração e diz assim, não, mas então eu vou ter que abrir mão, eu vou ter que sepultar todos os meus sonhos, todos os meus desejos, e Deus vai trabalhar contra mim, para que eu seja um burro de carga para fazer a vontade. Não, não é isso também, calma, amém? Nós vamos falar sobre isso, mas primeira coisa, Deus, Ele quer você. Primeira coisa, Ele quer a tua vida, Ele quer uma entrega legítima da tua vida. A palavra apresentar, se apresentar como sacrifício vivo, também significava colocar-se à disposição de alguém e estar ali para ajudar. Ela era usada pelo servo que ficava inteiramente à disposição do Senhor, cuja vontade estava sempre subordinada dele. Então, Deus quer, primeiramente, a nossa disponibilidade. Como nós vimos no caso da Bruna, que falou aqui agora, ela entendeu que ela deveria estar esse ano dedicando ao Senhor, para crescer na palavra, crescer na comunhão, crescer no Espírito, né? Um ano inteiramente dedicado, trancou faculdade, deixou a família para trás, e está lá, vivendo a vontade de Deus. Será que alguém faria isso se não tivesse a plena convicção de que Deus quisesse que ela faria? Claro que não. Não é só alegrias, tem tristezas também, posso assegurar para vocês. Tem dia mal também. Tem que acordar cedo para ir limpar o pátio. Acordar de madrugada para ir limpar o campo. Mas Deus pediu isso e ela disse, olha, eu vou entregar, eu vou me disponibilizar a fazer isso pelo Senhor, assim como a Camila também. Eu vou me disponibilizar a fazer isso com o Senhor. Então o que o Senhor quer? Ele quer prontidão. Sabe aquela pessoa que, vamos pegar o exemplo aqui de um ginecologista, um médico ginecologista. Aliás, o obstetra, que faz partos, né? Obstetra, perdão.
ele faz o parto. Ele não sabe que horas o nenê vai nascer, a não ser que seja uma cesariana. Mas ele está em casa dormindo, daqui um pouco toca o telefone, rompeu a bolsa, ele está de prontidão. Então, quando nós decidimos romper com a nossa vontade, nós vamos continuar levando a nossa vida, só que nós estamos de prontidão para aquilo que o Senhor nos pedir. Amém? Você está compreendendo isso? Eu preciso estar plenamente pronto e preparado. Assim que o Senhor disser, filho, vem aqui, preciso que você faça isso. Amém. Aí você, só um pouquinho, agora eu vou lá, vou fazer isso, porque eu estou pronto para obedecer imediatamente aquilo que Ele me pedir. Então, apresentar a Deus significa, presta atenção, eis aqui a minha vida, Senhor. Há muitas coisas que desejaria fazer com ela, mas o que o Senhor quer que eu faça é mais importante do que todos os meus desejos. Estou me colocando completamente à sua disposição pelo resto da minha vida. Então, gente, quando nós estamos sujeitos ao Senhor, nós estamos sempre esperando o próximo comando dele. A vontade dele não se trata somente de orientações para a nossa vida, mas se a minha vida é para servi-lo, a vontade dele tem a ver com coisas que eu vou fazer para ele. Está entendendo? Vamos de novo. A vontade dele não se trata somente de orientações e direções para a minha vida, mas ele vai me trazer comandos para servir o reino dele, para que eu possa ser esse veículo das realizações dele na terra. Todo espírito, para ter legalidade na terra, precisa de um corpo. Se você destruir o seu corpo hoje, o seu espírito sai da terra. Amém? Ou alguém fica sem corpo na terra? Não. Todo espírito, para ter legalidade na terra, precisa de um corpo. E Jesus, quando ele veio à terra, mesmo sendo espírito, ele veio num tabernáculo terreno, ou seja, num corpo físico. A Bíblia diz que Jesus veio em carne. E quando a carne foi dilacerada ali pela cruz, ele expirou e o espírito saiu por um momento. Depois ele voltou com o corpo glorificado. Então, Jesus, como primícia dos que dormem, ele subiu aos céus com o corpo glorificado. E a Bíblia diz que em Jerusalém, todos aqueles que haviam morrido naquela época também ressuscitaram e subiram, e ressuscitaram e entraram na cidade, perdão. Só quem subiu foi ele. Entraram na cidade, ressuscitaram. Então, a primícia da colheita já aconteceu. Nós estamos vivendo a segunda fase da colheita, é onde nós estamos fazendo uma grande colheita para o reino de Deus, amém? A terceira parte são os refugos, são as espigas que ficam pelo caminho, e esses estarão na grande tribulação. Isso é uma visão escatológica de colheita de Israel, e o processo de colheita que já está em curso da igreja, amém? Mas vamos lá, todo espírito na terra precisa de um corpo. Então, Jesus, quando veio à terra, ele precisava do corpo. E ele recebeu um corpo através do útero de Maria. Porém, os demônios, para fazerem a sua obra na terra, eles precisam de corpos. Tem uma passagem na Bíblia que um endemoniado foi liberto e os espíritos imundos entraram nos porcos. E depois aqueles porcos se precipitaram, num precipício, caíram no precipício. Mas ali naquele momento pulou de um corpo para outro, porque o demônio, para ter legalidade na terra, ele precisa de corpo. Da mesma forma, o Espírito Santo, para agir na terra, ele também precisa de um corpo. Qual é o corpo do Espírito Santo? Nós somos o corpo que o Espírito Santo age na terra. Só que ele não vai tomar ninguém à força. Ele não vai tomar ninguém à força. Então, queridos, em Atos 1 fala o seguinte, que quando aqueles 120 discípulos de Jesus estavam vendo Jesus subir aos céus, apareceu ali os anjos, disseram assim: varões galileus, esse mesmo Jesus que você vê subindo agora, voltará nas nuvens para buscar a sua igreja.
Então, quando fala esse mesmo Jesus, está falando daquele ser que foi gerado no útero de Maria e tinha um corpo agora glorificado, e esse corpo subiu aos céus. Mas nós não somos o corpo de Jesus, nós somos o corpo de Cristo. Quando fala Cristo, é ungido. Quando eu falo em unção, eu falo em óleo, em espírito. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Em João fala que quando ele chega aos céus, ele envia do seu Espírito, o Espírito de Cristo. Por isso a igreja, ela não é corpo de Jesus, ela é corpo de Cristo na terra. Nós somos o corpo que dá legalidade a esse Espírito fazer a obra de Deus na terra. Amém? Você está compreendendo? Então, quando se fala em vontade de Deus, não é só assim: Senhor, eu caso com essa mulher, eu não caso, eu compro essa casa, não. Quando se fala em vontade de Deus, fala: Senhor, qual é a obra que tu tens para a minha vida, para eu realizar para o teu reino? Me coloco à tua inteira disposição, para que tu hajas na minha vida, mas também através de mim. Glória a Deus. Então tem algo a ser feito, querido. Mas eu creio que antes de mais nada, nós precisamos firmar um compromisso com Ele, vitalício. Amém? Então Ele irá começar a revelar a sua vontade, mediante o compromisso de nós cumprirmos a sua vontade. Eu quero que você entenda isso. Deus não vai revelar nada para quem não está comprometido com Ele. Deus não revela nada para quem não está comprometido em obedecer. Se você é mula ou cavalo, é cabresto e vara. Mas se você é alguém rendido a Ele, você se apresentou: apresento a minha vida a Ti. Bom, então tá, filho, eu vou compartilhar minha vontade contigo. Eu tenho um projeto lindo para a tua vida. Os planos não são de mal, são de bem. Você vai renunciar a algumas coisas assim. Algumas eu vou te devolver, outras não, porque não vão te fazer bem. Mas você vai viver o melhor dessa terra. Então, a vontade de Deus, eu quero que você entenda isso. Ela é algo para se fazer e não só para conhecer. Pastor, eu quero saber a vontade de Deus. Ok, ela tem a ver com algo que você vai fazer. Pode ser para a tua vida particular? Pode, mas principalmente para o projeto dele. O problema é que muitas vezes nós estamos tão contaminados com os nossos desejos e vontades pessoais, que só olhamos para o particular, e o que Deus quer fazer através de nós, não, isso aí é outra coisa. Deixa para lá isso aí, Senhor. Eu só quero que o Senhor me abençoe. Eu só quero que o Senhor me abençoe. Eu só quero que Deus me abençoe. Então abre em Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Na verdade, Deus está te protegendo quando Ele não te revela a vontade dEle. Porque se você souber o que é para você fazer e você não fizer, você está pecando. Então quando nós queremos fazer a vontade de Deus, tanto quanto queremos conhecer a vontade de Deus, o Senhor nos assegura que realmente nós saberemos qual é a vontade dEle para nossas vidas. A entrega é a chave para você conhecer a vontade de Deus. A chave, ela abre portas. Ela destranca portões. Ela destranca janelas, portais. Há uma chave, há um princípio. Princípios são chaves também. Há algo para você conhecer a vontade de Deus. E eu quero te dizer, é entrega. E aí eu vou fazer um gancho da palavra da Mari. É recíproco. Quanto mais você se entrega, mais você conhece. Jesus também se entregou completamente para fazer a vontade do Pai. Jesus veio para a terra não para fazer a vontade dele, queridos. Ele veio para fazer a vontade do Pai. É claro que essa vontade do Pai foi gerada nele, mas teve momentos que a vontade dele era outra. João 7,15, abre aí. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe essas letras sem ter estudado? Eles estavam apavorados com o ensino de Jesus. Como é que esse cara conhece tudo isso sem ter estudado? Naquele formato rabínico da época, né? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, se alguém quiser fazer a vontade dele, presta atenção, conhecerá a respeito da doutrina. O que é doutrina? Ensino, ensinamento.
se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então, ele está dizendo, olha, o que eu falo não é para minha glória. Eu estou reproduzindo o ensino que eu recebi. Então, aquele que quer fazer a vontade do Pai vai ter que entender o ensino dele. Então, eu posso dizer para vocês com plena certeza, a vontade do Senhor para a tua vida, o que você deve fazer nessa terra, primeiramente está na palavra de Deus. Aqueles que têm familiaridade com a Bíblia, que têm uma vida devocional diária, esses conhecem a vontade do Senhor. Amém? Isso vai te garantir. Agora, se você é um crente domingueiro, né? Você vem na igreja domingo, hoje não precisa nem vir na igreja mais, ver no YouTube. E aí, quando vai dar os avisos da igreja, passa para o Fantástico, ou para o Big Brother, dá uma olhadinha, dá uma espiada na casa. Aí você vai conhecer outra vontade, meu irmão. Você vai conhecer a vontade da carne. Como podemos saber se a orientação que estamos recebendo vem de Deus? Quer saber? Se o nosso desejo for realmente fazer, não só conhecer, mas fazer a vontade de Deus e não a nossa, nós saberemos. Como assim, pastor? Conheceremos a respeito da doutrina, buscaremos a palavra. Se realmente temos a vontade, desejo de fazer a vontade de Deus, primeiramente buscaremos conhecer a palavra de maneira profunda. A Bruna está tendo uma experiência lá, ela fez ontem uma call, está tendo uma experiência lá tremenda de estudo da palavra, de uma maneira muito intensa. Então a pessoa, quando estuda a palavra, ela fica impactada, porque a palavra tem resposta para tudo. Só que muitas vezes a gente tem a Bíblia disponível e a gente não lê como deveria. Passa rápido, não tem tempo, né? Então, aqueles que se entregam totalmente ao Senhor, abrem mão da sua vontade, e esses conhecerão a vontade dele. Essa decisão de fazer a vontade dele é a segunda decisão mais importante da nossa vida cristã. A primeira é dizer: Senhor, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Tu és o Messias, e eu reconheço que tu és o Messias, e eu entrego a minha vida a ti. A segunda é: Senhor, agora eu quero abrir mão também da minha vontade e entregar a ti também. Essa é a segunda decisão do crente. E é uma decisão difícil, porque nós temos tantos apelos no nosso interior. Mas vale a pena, vocês vão chegar lá, nós vamos saber. Então, Salmo 25:9 diz assim, ó: guia os humildes da justiça, ensina aos mansos o seu caminho. Então, humildade para chegar diante dele, reconhecendo que nós precisamos entregar essa vontade e que ele deve realizar aquilo que ele quer em nós. Isso é um caminho de humildade. Então, a humildade, ela abrange também essa questão da rendição, a rendição do direito de dirigir a nossa própria vida. Você está disposto a abrir mão do direito de dirigir a sua própria vida? Se a tua resposta for sim, Deus vai ter muito prazer em revelar tudo que Ele tem para ti. E aí eu digo para vocês que tem muitos crentes hoje equivocados no meio da igreja. Eles gostam do reino, gostam da cultura do reino, levantam as mãos na adoração, gostam da palavra, mas têm uma vida superficial, e de segunda a domingo eles passam fazendo coisas só para atender seus desejos e necessidades. Ser frio é uma opção, ser raso é uma opção, mas não é a melhor. Amém? Agora, Salmo 25:12 fala assim: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Se você teme ao Senhor, você vai receber instrução e você saberá do Senhor o caminho que você deve escolher. Então, o preço desse conhecimento é a entrega total das nossas vidas a Ele. Agora uma pergunta: será que nós podemos negociar com Deus? Será que Deus bota um balcão de negócio aqui? Vamos ver então
O que dá para flexibilizar aí, Deus? Quem dá mais, quem dá menos? Fazer uma negociata. Vocês estão rindo, mas muitas pessoas inventam meios ardilosos, astutos, para não pagar o preço. Ou seja, não, eu quero fazer, mas até ali. Isso não. Aí é demais, Deus. Isso não. Eu estou disponível, mas se eu tiver que atender aquele irmãozinho, não. Aí não, Senhor. Isso não, Deus. Eu quero ministrar cura, mas se eu tiver que andar com os leprosos, não, Deus, aí não. Aí é demais. Aí é demais. E quer ver qual é o maior engano que o crente pode ter nesse negócio? É exatamente o seguinte: primeiro eu decido o que eu quero fazer, depois eu falo para Deus: Deus, vou fazer isso por ti. Primeiro eu decido o que eu quero fazer, depois eu informo Deus: Deus, vou ganhar bastante dinheiro para investir em missões, tá, Deus? Estou fazendo isso por ti, hein? Outros, eu vou ganhar bastante dinheiro, depois eu vou me autopatrocinar, vou ver de renda para fazer só a tua obra, Deus. Ou seja, ele não quer depender de Deus, ele quer depender dele mesmo, né? Ele quer depender da conta dele. A segurança dele não está no Senhor, está no rendimento do investimento dele, né? Ou a pessoa diz assim: Deus, eu vou ser ativo na igreja, eu gosto de fazer isso, eu vou fazer isso, tá bom, Deus? É para ti, tá? Ou eu vou dar testemunho para os meus colegas de trabalho. Não se preocupa, tá, Deus? E eu vou até dar palestra na Donep, Deus. Não se preocupa aí, tá? Só quero uma coisa de ti. Já que eu estou fazendo para ti, me abençoa. Ou tem outros que no mesmo tanto, mais piedosos, né, claro, assim: Deus, vou ser missionário. Eu vou para um local onde o evangelho não foi pregado, povos não alcançados, né? E lá eu vou implantar uma grande obra para Deus, tá? Só quero que tu me abençoe. Ou seja, Deus não te mandou fazer nada, mas você quer a bênção no final. E esse é o problema, é que muitas vezes nós chegamos com o papel preenchido. Nós pegamos a folha em branco, escrevemos tudo que nós queremos nela, tudo que é desejo nosso, e apresentamos para Deus. E Deus diz assim: não, eu não quero a folha preenchida, eu quero ela em branco. Aí tu vai fazer a minha vontade. Então, muitas vezes nós chegamos diante de Deus já com decisões tomadas, e estamos somente aguardando o carimbo de Deus, né? E decisões que elas parecem muito espirituais, como ser um missionário sem Deus ter mandado. E aí nós estamos ali aguardando, ó, Deus carimba essa decisão. Afinal de contas, olha só, vou ser missionário, vou trabalhar para ti. Só que talvez Deus não tenha falado nada a respeito disso para ti. E você simplesmente está esperando um carimbo, mas você já vem com o esquema todo pronto. Deus disse assim: não, esse papel está preenchido, eu não quero ele. Eu quero a folha em branco. Eu não quero aqui um planejamento teu. Eu quero a tua disponibilidade para o que eu quiser te chamar. A folha é totalmente em branco. Quem tem coragem de entregar essa folha em branco para o Senhor? Aí você entrega para Ele e você diz: está aqui, Deus, a folha está em branco. Não tem nada de mim nela. Pode preencher com o que o Senhor quiser. Quando nós entramos nesse nível, nós começamos a conhecer a vontade dEle. Tem alguém na porta lá, filho? E eu conheço. Então, quer ver uma outra astúcia do homem? É começar a colocar condições para Deus. Senhor, se tu me der aquela mulher maravilhosa, vou fazer muitos filhos. E filhos são propósito de Deus, né? São herança. Senhor, se tu me der aquele marido, aquele bonito alto, de bermuda branca, Senhor.
Eu vou junto com ele ser missionária na África. Tem gente que age assim, que coloca condição para Deus. Então, coloca condições no compromisso e dizemos a Deus: farei tudo, Senhor, mas, ou seja, farei tudo desde que seja assim. Se der certo para mim, eu faço, eu estou contigo, Deus. Se eu tiver um benefício, eu estou contigo na tua vontade. Amém? Então, Jacó, quem lembra de Jacó? Jacózinho, né? Jocazinho era enganador. Ele tentou dar um golpe em Deus. Você sabia disso? Jacó era tão atrevido que ele tentou dar um golpe em Deus. Está lá em Gênesis 28, 20 a 22. Vamos ler rapidinho, olha só. Fez também Jacó um voto, bota entre aspas esse voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der um pão para comer, e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Se o Senhor fizer tudo isso, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente darei o dízimo. Uau! Esse cara era bom, hein, meu? Podia trabalhar em vendas. O cara sabia negociar. Deus, se tu fizer isso, isso, isso e mais aquilo, tu vai ser meu Deus. E se tu fizer mais isso, 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 isso ainda, eu vou te dar o dízimo. Uau! Será que funcionou? Será que funcionou? Se ele não for o teu Deus, não tem acordo. Em primeiro lugar. Segundo, Deus não negocia princípio. Eu vou te dar o dízimo se tu me abençoar. Olha, eu me lembro quando eu era pequeno, eu cresci numa igreja bem simplesinha, humilde, uma igreja pentecostal, tinha usos e costumes, tinha direito. E tinha lá um irmão, falecido já, a mãe vai se lembrar, irmão José Renê. Lembra dele, mãe? E aí ele contou uma história, que ele era guri na igreja também, quando ele era piá. Um dia ele chegou para o pai dele e disse assim, quis negociar, né? Quis dar um golpe no pai. Chegou assim: pai, eu sei que o senhor tem desejo aí, que eu siga os caminhos do Senhor, que eu faça tudo certinho. Então vamos fazer um negócio aqui, ó. Se o senhor no Natal me der uma bicicleta, eu vou seguir os caminhos do Senhor direitinho. Aí o pai dele, com a sabedoria de Salomão, disse assim: então tu vai a pé para o inferno, meu filho. Simples assim. Então, tem gente que acha que Deus é bobo. Fazer um voto não é fazer um voto em cima de princípios que já estão estabelecidos. Jacó não entendia nada. Como é que ele ia fazer um voto? Colocando na mesa se Deus era Deus dele ou não. Ou se ele ia dar o dízimo ou não, que era um princípio estabelecido por Deus. Como é que ele ia fazer um voto em cima disso? Por isso, Deus usa cabresto para quem não obedece. Depois, no outro capítulo, né, no 29, eu não vou ler para ganhar tempo, ele teve que trabalhar 7 anos para conquistar a mulher que ele queria. Chegou, foi enganado por seu sogro, teve que trabalhar mais 7. Sabe que Deus estava abençoando ele? Deus estava fazendo isso aqui? O cara trabalhou 14 anos para conquistar a mulher que ele queria. E ainda levou outra que ele não queria. Jacó, vamos ver o que aconteceu com ele, ó. Olha só. O que acontece com Jacó? Onde é que a bênção chegou em Jacó? Foi nesse acordo que ele fez aqui? Não deu certo. Tem gente que faz isso, acha que a vontade de Deus vai vir assim. Gênesis 32, 24, aqui nós vemos aonde a bênção chegou em Jacó. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia aqui, um homem na verdade era um anjo da parte do Senhor. Vendo que este não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este:
Deixa-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu Jacó. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, prevaleceste. Tornou Jacó, dize-te, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Foi naquele momento que a sorte de Jacó mudou. A minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó, nervo do quadril. Então não foi naquele voto ali, aquele golpe, não, aqui, quando ele clamou a Deus com intensidade e se colocou, eu não vou sair daqui enquanto não me abençoares. E aquele homem, representando o Senhor, tocou na coxa, feriu Jacó. Agora, Jacó, a tua identidade muda. Agora você não vai mais ser enganador, vai ser Israel, que é príncipe de Deus, porque como um príncipe você lutou. Não como um menino mimado, mas como um príncipe. Então, algumas vezes nós pedimos que Deus nos mostre a sua vontade, e julgamos querer fazê-la, mas no fundo de nosso coração sabemos que talvez não a façamos de modo algum, se não gostarmos daquilo que Ele indicar. Nós queremos saber para ver se é aquilo que a gente quer também. Se não é o que a gente quer, diz assim, Deus, eu vou ouvir outra opinião. Na verdade, muitas vezes já sabemos o que desejamos fazer, e estamos, na verdade, esperando que Deus aprove a nossa vontade. Vamos falar a verdade, igreja. Muitas vezes o que nós estamos querendo é que Deus diga assim, ó, dá o carimbo, Deus. É isso que eu quero. Para encaixar tudo. Mas abre em Provérbios 16, 25, diz assim, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. João 5,30 diz assim, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Aqui Jesus falando. Lucas 22, 42 diz, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então eu quero dizer o seguinte, Jesus teve momentos que ele teve uma vontade distinta da vontade do Pai, diferente, divergente, mas mesmo tendo uma vontade divergente, ele diz, olha, eu quero que tu faça a tua e não a minha, porque a minha não é ir para o chicote, a minha não é ir para a cruz, porque ele sabia o peso da cruz, ele sabia o quanto ele ia sofrer, no corpo humano, porque ele estava na terra, em carne, e a carne ia doer, e doeu muito, ele sabia o que ele teria que enfrentar. Então, tem como nós anularmos a nossa vontade completamente? Deus tira de mim toda vontade. Não tem. Nós vamos ter vontade, e muitas vezes essa nossa vontade vai divergir com a vontade de Deus. Não há como aniquilarmos todos os nossos desejos, não há como aniquilarmos todas as aspirações, destruir todo o pensamento das coisas que nós gostaríamos de fazer, não há como. Jesus deixa claro que mesmo ele, sendo filho de Deus, ele nesse momento teve uma vontade diferente da vontade do Pai. Agora, nós não precisamos nos preocupar com isso. Ouve isso que eu vou dizer, Deus não tem prazer em negar aquilo que nós aspiramos. Preste atenção. Deus não tem prazer em negar aquilo que aspiramos. A vontade dele para nós, ela pode coincidir totalmente com aquilo que nós mais gostamos, porque Deus nos ama e Ele nos fez. Amém? Gente, o final vai terminar feliz, viu? Fique tranquilo.
essa mensagem tem um final feliz, tá? Então, tem gente para falar, mas Deus, eu gosto disso, eu vou ter que abrir mão de tudo. Sim, você abre mão, mas você sabe também que Deus te ama e Ele quer realizar os desejos do teu coração. Amém? Então, essa vontade dEle pode ser exatamente o que nós mais gostamos. Ele pode revelar o plano dEle através dos nossos desejos pessoais. A Bíblia, o Martins leu Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então, aquilo que nós pedimos e pensamos, Deus considera. E Ele é poderoso para fazer. Então, qual é a diferença? É que Ele apenas quer que nós nos disponhamos a ir a qualquer lugar, a fazer qualquer coisa e a sacrificar o que Ele nos pedir. Vou repetir. Você continua com a sua vida igual, mas você diz assim: Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos. Está aqui o papel em branco, está aqui a folha em branco. E aí Deus diz: ok, então agora eu sei que você está disponível para ir a todo lugar que eu pedi que você vá, para fazer tudo que eu pedi que você faça, e também para sacrificar tudo que eu pedir que você sacrifique. Essa é a renúncia. Esse é o resumo da palavra. É a renúncia que Ele espera de nós. Ele quer, por exemplo, que nós tenhamos a disposição de Abraão, que queria entregar o seu próprio filho. Mas Deus tirou o filho de Abraão? Não, Ele cumpriu a promessa. Poderia ter tirado? Poderia. Mas daria outro, porque tinha uma promessa. Amém? Então, algumas pessoas não querem entregar suas vidas ao Senhor por temerem que Ele possa exigir mais do que elas estão dispostas a dar. Elas estão certas que Ele irá pedir-lhes que desistam de tudo que lhes é agradável e façam tudo aquilo que essas pessoas desprezam. Não, Deus não é mau, gente. Como se Deus fosse uma espécie de maluco celestial que se diverte em tornar os homens infelizes. Não, Deus não é assim. Ele não é esse maluco celestial que Ele vai fazer de tudo para a tua vida ser uma desgraceira, e você não vai conquistar nada. Você vai morrer pobre sem conquista nenhuma. Por quê? Porque você foi fazer a vontade dEle. Não, Deus não é assim. Se isso acontecer é porque você não entendeu nada. Pelo contrário, Isaías 1:19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Agora o 20 é terrível. Se você não quiser, bom, depois você lê lá, tá? Então, queridos, Deus tem prazer em nos abençoar. Romanos 8:32, olha o que a palavra diz. Gera fé no teu coração aí, é a palavra de Deus. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Se Ele teve uma graça tal para nos dar Jesus, não dará a Ele, juntamente com Cristo, as demais coisas que são menos importantes que o filho dele? Não nos dará graciosamente debaixo dessa graça? Claro! Então, quando você anda na vontade dele, você é suprido em tudo, porque você é conduzido por Ele. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não mudou e jamais vai mudar. Ele não muda, Ele jamais vai mudar. A palavra não vai mudar. Jesus Cristo é ontem, hoje e sempre será eternamente. É o mesmo. Amém? Salmo 37:4 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe como é que você agrada a Deus? Entrega o papel em branco para Ele. Deixa Ele usar a tua vida. Entrega a folha em branco. Diz assim: Senhor, eu abro mão dos meus rabiscos, do meu projeto equivocado. Está aqui a folha em branco.
coloca a tua vida, coloca o teu querer aqui. Da minha parte, eu só me torno disponível para tudo aquilo que tu queres fazer em mim e através de mim. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, o nosso desejo está em jogo. Mas Ele vai colocar aquilo, a paz e não o mal. Esses são os pensamentos de Deus sobre nós. O que Ele só quer de ti? A tua disposição. Para onde Ele te enviar. Para onde, o que você deve fazer. E aquilo que você deve sacrificar. Ele só quer ter você na mão. Dessa forma. Oh, glória, que tremendo, né? Salmo 25:10, já estou terminando. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Deus está sempre nos ajudando. As veredas dele são de misericórdia e verdade. Então não tem mal nisso. Gente, imagina, nós não estamos falando de dar uma folha em branco para alguém, um cheque em branco para alguém, estamos falando de o Deus, o Criador, o Pai das luzes, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que nos fez. Será que nós devemos dedicar a nossa vida a Ele dessa forma? Agora, Filipenses 2:13, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar. Então, quando você coloca a sua vontade para Deus, diz assim, Deus faz a tua vontade, Ele começa a colocar em ti o querer dEle, e Ele te ajuda a realizar. Ele te dá meios para você realizar, meu irmão. Você não vai ficar só querendo, mas você vai ter realização. Por quê? Porque você não está buscando o seu desejo, está buscando o dele. Então o dele acaba se tornando o teu, só que daí as condições são as dele. O sobrenatural te acompanha. A vontade dele é o melhor para as nossas vidas. Último texto e a gente encerra. Romanos 12:2, como lemos no início. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, a vontade de Deus, ela não traz tristeza para ninguém. A vontade de Deus não traz angústia para ninguém. A vontade de Deus não traz mal para ninguém. Ela é boa, ela é perfeita. E você vai gostar porque ela é agradável. Então ela é boa para Deus, mas é boa para você. Ela é perfeita porque você anda num alinhamento com Ele, num plano perfeito dEle. Mas ela também é agradável. Você começa a ver assim, glória a Deus, eu tenho certeza que eu estou vivendo o projeto de Deus. E você, quando começa a ter esse prazer interior de viver a vontade de Deus, você não quer viver mais nada diferente disso. Dizendo, Deus, a minha vida é para Ti. Cumpre em mim o Teu querer.